Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pega um Café. No episódio de hoje, a gente vai falar novamente sobre um assunto que eu amo muito, que é produção de conteúdo para a internet e livros. Então, a gente vai juntar esses dois assuntos num único episódio. E eu estou aqui com a Amanda, que além de leitora, ela também é minha colega de profissão. Ambas somos jornalistas e estamos aqui para falar um pouquinho sobre leitura e sobre produção de conteúdo para a internet, enfim. Mas antes de a Amanda começar a se apresentar, eu já peço para você que está assistindo este vídeo no YouTube que curta, compartilhe o conteúdo com os seus amigos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ajudar no engajamento e não perder mais nenhum episódio aqui do nosso Pega um Café. Lembrando que esse episódio também está disponível nas plataformas de podcast. Muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por aceitar o convite e conversar com a gente. Oi, Angélica. Obrigada pelo convite. Já peguei um cafezinho aqui para a gente conversar. Fiquei muito contente com o teu convite, porque é um assunto que eu adoro falar e a gente sempre gosta, né? Não pode convidar que a gente sai correndo para ir falar. É verdade, eu adoro também, assim. Nossa, falar de livros, eu posso ficar a tarde inteira falando de livros, assim, se me deixar. A Amanda, ela ganhou um novo espaço aqui na internet, que é o Entre Lidas e Vindas, que ela fala, né, mais sobre livros, posta resenhas, notícias, né? E eu queria que ela conversasse com a gente, contasse um pouquinho dessa experiência que está sendo produzir esse conteúdo. Então, como você disse, a gente é colega de profissão, né? Nos conhecemos há anos já aí, eu sou jornalista e eu atuo na área do jornalismo há mais de 10 anos, aqui em Criciúma há mais de 8 já, em Criciúma, Santa Catarina. E desde o meu começo nessa profissão, eu sempre tentei trazer o assunto de livros para o dia a dia, mesmo que eu trabalhasse em hard news, por exemplo, né? Que é aquela correria de relatar o dia a dia. Mas eu sempre tentava trazer uma resenha, incorporar alguma coisinha ou outra no portal onde eu trabalho, que é o portal ING Plus. E eu notava que o retorno, a resposta era muito boa. O público gostava de ler aquilo, sabe? Claro que não vou comparar aqui que uma resenha tinha o mesmo número de acessos ou a mesma repercussão que uma matéria de polícia, uma matéria de futebol. Não. Mas guardadas as devidas proporções, é óbvio que a gente notava que alguma coisa acontecia aqui nesse meio. E aí, no ano passado, o portal lançou um espaço de colunistas e falou, olha, vamos, já que você já faz isso, acho que seria bacana a gente ter um espaço voltado para esse público mesmo. E foi aí que a gente começou a pensar nesse novo formato, e desde o ano passado. Só que no ano passado, por conta da pandemia, da correria, né, de trabalhar com isso, foi um pouco difícil de iniciar esse projeto e aí a gente conseguiu realmente tirar do papel. Eu tirei junto com algumas outras pessoas que pensaram nisso agora, né, mês passado, mês retrasado, com mais frequência, assim. E tá sendo muito bacana, tem um retorno muito legal mesmo. E assim, como que tu consegue lidar? Porque, assim, trabalhar com jornalismo e trabalhar com a notícia do dia a dia, eu sei que é uma correria danada, né? É, assim, coisa de outro mundo. Tem que estar sempre ligado, a cabeça não para nunca. Às vezes a notícia acontece naquela hora, tu tem que estar lá. Como que é lidar com esse trabalho mais punk e ler, né? E tirar um tempo para ti para ler? Está sendo muito corrido, na verdade, porque é óbvio que a partir do momento em que você começa a produzir conteúdo para isso, você precisa se envolver mais. Deixou de ser um hobby, né? Aquela coisa que você só lia no domingo à noite, que dava um tempo. Não, agora eu tive que reincorporar a leitura no meu dia a dia. E realmente, assim, ser jornalista é algo muito corrido, né? Muito trabalhoso. Mas a gente sempre acha uma horinha para ler, seja, eu vou no médico, eu levo o livro, eu tô sempre com o livro na bolsa, né? E Vida de aí leitor, eu né? vou tentar, vida de leitor. Eu trabalho com a Meta,
é uma meta pessoal de um livro por semana. Não é possível sempre. Então, o meu mínimo que eu me proponho a trazer para a coluna são 3 resenhas no mês, né? E aí, fora isso, notícias, curiosidades desse mercado. Mas é algo interessante, mas é cansativo também. Quando eu não consigo ler durante a semana, tirar aquela meta ali, aí eu pego um fim de semana assim para deslanchar, sabe? Porque a gente não Sim. pode deixar de lado também, né? Sim, eu desde quando eu comecei a produzir conteúdo literário para a internet, eu reparei também que eu não podia mais ler porque eu queria ler, né? Eu tinha que ler porque eu me propus a trazer resenha, a trazer vídeos para o YouTube e as pessoas estavam lá esperando, né? Então eu aumentei também a minha meta de leituras, a minha meta não, né? Quantidade de livros lidos no mês. Mas é Uhum. complicado mesmo no dia a dia a gente tá colocar a leitura todo para deslanchar mesmo, né? Tudo em dia, né? É, Eu notei assim que eu sempre assisti muito canais no YouTube, acompanhei notícias e a gente pensa que é fácil, né, Angélica? Eu não sei, ah, você já está nesse universo assim há um pouco mais tempo, claro, aí já tem mais anos, né, que você tem um canal aí no YouTube, mas eu imagino que antes disso você também já acompanhava. E a gente tende a achar que é uma coisa fácil. E eu tô descobrindo que não é. Eu não tenho não nenhum é. canal no YouTube. Eu tenho uma coluna onde eu escrevo, mas E assim, o Instagram também, envolve né? uma série de outras coisas. Porque daí, Amanda, tem que ter um Instagram. Tá, meu Deus. Então, aí eu tive que criar um Instagram do zero, porque eu não queria. Eu faço muitas outras coisas da vida. Eu não queria misturar tudo no meu pessoal. Então, eu criei um novo Instagram. Então, você tem que pensar em atualizar aquele Instagram, pensar em atualizar uma série de outras coisas. Então é muito trabalhoso, né? Uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei essa história de publicar na internet foi toda a minha bagagem que eu trouxe do jornalismo, né? Porque, assim, quando você trabalha no jornal diário, você tem que... E no portal também, acho que em qualquer veículo de comunicação, né? Você tem que ter uma Uhum, prévia do que você vai fazer naquele dia. Né? Porque sim. mesmo se não acontecer nenhuma notícia, o jornal tem que sair no dia seguinte, ou vai ter que sair o telejornal, vai ter que ter o programa de O rádio. portal tem que ser atualizado, né? Tem que ter alguma coisa. E aí eu peguei toda essa questão de programar o que eu ia fazer, né? Programar as pautas, eu trouxe para o meu novo universo. Então, essa bagagem toda de fazer programação, fazer pauta, isso tudo me ajudou muito na construção do conteúdo. Eu tenho um planner assim que tem cheio de ideias e já coloco assim, dia tal vai sair isso, dia tal vai sair aquilo. Uma vez eu resolvi fazer vídeos todo mês. Então, tipo assim, todo mês não, todo dia no mês. E, tipo assim, eu tinha que. Um mês antes, eu já tava com tudo programado, porque tinha que sair. Uhum. Eu tô aprendendo isso, porque óbvio que tenho isso no jornalismo, né? Eu tenho umas 3 agendas. Eu tenho uma agenda no papel, física, eu tenho agenda no celular, eu uso Trello para me organizar. E eu tô aprendendo a trazer isso para esse mundo dos livros também, porque a gente pensa assim, eu vou ler esse livro e vou fazer uma resenha, mas não é bem assim, porque até então, Não. depois que você termina de ler esse livro, você tem que pesquisar sobre ele, pesquisar sobre o autor, entender um pouco mais do assunto, você não vai sair falando. É uma coisa que tem gente que faz, não é o seu caso e não é o caso de muitos outros bons que estão por aí. Mas tem gente que chega ali e fala assim: eu adorei esse livro, é muito bom. Não é isso. Envolve Mas uma por série de outras quê? coisas, né? Sim, Então, às vezes. o que esse autor faz que é diferente, né? Então, você tem que se preparar mesmo para essa construção. E como é que é o teu processo de fazer a pesquisa do livro? Você faz durante a leitura, faz depois que leu? Porque tem alguns livros que você tem realmente que entender o que é que tá, qual é o contexto histórico dele para poder entender o que é que está se passando, né?
Sim, é uma descoberta para mim, sabe? Eu recentemente descobri que eu não gosto de saber a história do livro antes de ler ela. Eu até gosto de spoiler. Às vezes eu leio a última página do livro. Isso é direto, tá? Eu não sou aquela que, ai, não posso saber o final. Porque eu até eu ouvi um podcast, uma entrevista do Rafael Montes, que é um dos autores que eu adoro ler Ah, aí. eu amo também. E eu acho que foi ele, tá, que falou isso, tenho quase certeza. Que ele falou assim: beleza, tem gente que não gosta de saber o final do livro, mas o livro, ele. Como que chegou até lá? Sabe? O curioso do livro é todo o andamento da história para chegar naquele resultado que a pessoa entende como spoiler. Então, Ah, é meio que tanto faz você tomar um spoiler ou não. E eu sou assim, eu até gosto do spoiler, mas eu não gosto de saber a história. Tá acontecendo comigo agora com o Apanhador no Campo de Centeio. Como ele é um livro muito conhecido, ele é um fenômeno mundial, eu já tinha visto entrevistas sobre ele, aulas, estudos. Aí eu tô lendo agora, eu vou travando, sabe? Parece que a leitura não flui porque eu já sei tanto daquilo que eu só não tinha lido ainda. Então eu uhum. prefiro pegar uma coisa bem crua, tipo assim, nunca ouvi falar, nunca, não é para mim, pego e leio. E aí depois que eu me envolvi com aquela história e eu entendi ela, eu vou para pesquisa. Então eu prefiro sempre fazer a pesquisa depois, justamente porque quando eu fazia a pesquisa antes eu travava no livro. Tá Entendi. acontecendo agora, né? E como é que tu escolhe as tuas leituras? Porque, assim, agora tu tem que escolher leituras que talvez vão surtir mais efeito nas pessoas ou vão surtir mais curiosidade. Eu tenho esse Sim, problema. bastante. Sabe, ontem eu pensei assim, acho que a Angélica vai me perguntar isso, eu tenho que estar pronta para responder. O que que eu vou responder? Porque assim, ó, eu não. Eu falar que eu sou eclética, as pessoas criticam se eu falar assim, ah, é pessoa eclética, né? Que não gosta de nada, gosta de tudo. Mas eu sou muito aberta a leituras de qualquer tipo. Eu gosto de suspense, eu gosto de romance, eu gosto de clássico, eu gosto de jovem adulto, eu gosto de coisas de adolescente, enfim, eu gosto de qualquer coisa. Eu não gosto de autoajuda e eu não gosto de biografia. Eu tenho uma trava com biografia, não consigo, é muito difícil para mim. Então, é fácil para eu ler um livro, mas é difícil de escolher. Chega esse momento assim, o que que eu vou escolher agora para eu falar aqui no canal, porque na minha coluna. Porque é óbvio que a gente sabe que tem leitores que preferem A ou B. Sempre que eu faço uma resenha de um clássico, não é muita gente que vai ler. Basicamente, Aham. muitas pessoas não têm interesse, outras já leram, então não vão ver aquela resenha. Uma resenha de um jovem adulto, por exemplo, dá muito mais resultado. Então, eu não posso me prender a falar assim, eu só gosto de clássico e eu só vou trabalhar com isso, sabe? Porque você tem que entender, ser mais maleável, né? A minha Sim. sorte é que eu gosto de qualquer gênero, então eu sou mais fácil nesse sentido. Eu acho que eu só não Ai, gosto de desculpa. terror. Eu tenho um pouquinho de. Mas é só porque eu tenho medo. Depois eu não durmo à Aham. noite. Mas eu gosto também, assim, vai. Até vai. Eu tenho uma parceria com uma livraria aqui de Criciúma, para pegar os livros e tal. E aí, uma coisa que a gente conversou um dia que ele falou assim: Amanda, mas você só vai querer vir aqui pegar clássico para ler, porque daí, né, a gente não tem que vender outras coisas também. Eu falei: não, tá tudo tranquilo, sabe? Vamos seguindo o baile assim que tá tudo certo. É uma coisa que eu notei é que eu tive que, às vezes, assim, comprar livro para mim é muito caro. Assim, todo mês está comprando um lançamento, porque lançamento agora, se você for pegar nos sites para comprar ou nas livrarias, eles estão em torno de 60, 70 reais. Se eu for comprar lançamentos direto para ler, é complicado. E eu É. reparei que lançamentos e livros que estão mais assim na hype são os que mais vão chamar a atenção dos leitores. Então, eu acabei tendo que encontrar alternativas para ler esses lançamentos, mas alternativas legais, diga-se por passagem, né? Então, eu
encontrei alguns sites que as editoras disponibilizam esses livros com antecedência para as pessoas resenharem, darem suas opiniões. E aí eu reparei que eu tenho que falar realmente mais sobre os lançamentos, sabe? Que é o que as pessoas estão mais procurando e que vai me gerar mais busca. Eu tenho tentado fazer esse filtro também, de fazer resenhas sobre lançamentos, mas é o que você falou, às vezes é caro, né? Às vezes você não consegue já pegar um livro que lançou agora, então eu tento fazer assim, livros que ainda não saíram do hype, mas já tem um tempinho de lançado, sabe? Foi lançado em agosto do ano passado, em julho. E aí, livros que... Eu tenho muito livro que eu não li na minha estante. Nossa, mas mais da metade da minha estante acho que eu não li, porque é aquela coisa que você vai, também, ao longo da vida adquirindo, né? Então, eu deixo para fazer assim... por exemplo, Grande Sertão Veredas foi o livro que eu li ano passado, que eu desenrolei ele, fazia anos que eu queria ler, eu começava, não ia, e eu amei. Hoje em dia ele é o livro da minha vida. Mas ele é o Grande Sertão Veredas, ele não foi lançado agora, né? E então, como que eu vou fazer para trazer isso para a coluna? E aí eu trouxe, não fiz uma resenha dele, eu fiz uma conversa sobre clássicos em que eu envolvi o Grande Sertão Veredas, conversei com o meu pai, que é professor de literatura, então eu vou fazendo esse jogo, sabe? Essa semana eu não vou trazer uma resenha, mas vou falar sobre isso. Semana que vem eu faço uma resenha lá do Clube do Livro dos Homens, que foi a minha resenha da semana passada. Então a gente vai tendo que balancear, né? Realmente. Sim, é o que eu faço também. Uma curiosidade que eu não sei porquê, mas Jojo Moyes é sempre uma das pesquisas mais altas do meu canal. E eu não fiz quase nenhuma resenha dela. Mas tem um vídeo que eu fiz que eu classifiquei todos os livros que eu li dela. Eu acho que ele tem atraído as pessoas. Então, isso também, né? Buscar conteúdos alternativos que você consiga encaixar o livro também. É esse livro que você está lendo, que você queira falar, sei lá, tags, curiosidades, enfim. Enfim, você falou do Clube do Livro dos Homens. Você gostou? Adorei. Eu adoro esses livros, tá? Quando eu falo assim, esse livro aqui é água com açúcar, pode saber que eu adorei, tá? Mas eu amo esses livros, assim, que você lê em uma sentada, duas, sabe? Sim. Que eu acho que eu tenho uma impressão que a gente trabalhar com jornalismo é uma coisa muito pesada. O dia a dia do jornalista, ele é muito carregado. Não é raro você chegar em casa já cansada, exausta, com a mente assim. E aí eu adoro esses livros que me tiram disso. É claro que eu amo livros que me botam a pensar, que trazem grandes discussões para a humanidade. Isso transforma a gente, né? Mas os livros que te tiram, assim, que dão leveza para o dia, eu acho que eles são importantíssimos também para a nossa trajetória. Então, eu adoro. Clube do Livro dos Homens eu amei. E, por exemplo, como eu acho que também as pessoas vão nesse sentido. Você falou que Jojo Moyes é uma das pesquisas que mais sai do teu canal. Anos atrás, eu fiz uma resenha de A Culpa é das Estrelas. Foi quando eu li. Deve ter 8 anos essa resenha. Até hoje, tem meses que aquela matéria é a mais lida do portal. As pessoas procuram no Google, e aparece. Aparece, vai. Essa resenha já foi para um livro escolar da editora Positiva. Eles me ligaram. Amanda, a gente quer usar uma resenha sua aqui no livro escolar, sabe? Então, realmente, assim, tem autores e tem livros, e eu noto que são livros assim, que eu chamo de mais água com açúcar pela facilidade de você ler, né? Não estou destratando o livro, desfazendo o livro, mas que realmente envolve mais o público, né? Sim. O Clube do Livro dos Homens a gente leu no nosso Clube do Livro e todo mundo amou esse livro, todo mundo amou. Eu coloquei assim umas 4 estrelas, né? Não coloquei 5 porque eu não estou muito na vibe de ler livros de romance ultimamente. Na verdade, eles ultimamente andam me estressando horrores. Mas porque assim, eu adorei, eu acho que ele é um livro que daria um ótimo filme.
as meninas falaram a mesma coisa. Mas eu acho que é porque eu vim de um tempo lendo muito romance um seguido do outro. Então eu acho que eu meio que saturei. E aí eu tava tentando buscar outros tipos de leitura. Tu também tem essa questão de se saturar, às vezes, de um determinado gênero, porque vem lendo muito dele. Sim, muito. Só que ao mesmo tempo, assim, ó, quando eu gosto de uma coisa, eu vou indo. Eu fico procurando coisas parecidas com aquilo ali, Semelhantes. até aí. Então, por exemplo, eu leio muito Colleen Hoover. Não sei se você já leu alguma coisa dela, mas eu Já. leio muito ela. Ela lança, eu compro, porque eu adoro. E aí, uma coisa que eu até comentei ontem eu fiz uma resenha de um livro dela. E eu coloquei nessa resenha que o que eu acho interessante dessa autora é que ela foge da receita do bolo. Verdade. Ela não são os livros dela não são iguais, porque tem autores que você pega que você vê que a receita do Tenho a bolo tá ali, mesma. entendeu? É. Então só muda o ingrediente principal, né? O resto vai. E a mesma coisa, não só com o mesmo autor, mas quando você pega a mesma linha, né? Então você pega ali os romances jovem adulto, vem A Culpa é das Estrelas, Tartarugas, Tá lá embaixo. até lá embaixo, você vai indo, chega uma hora que te satura aquilo ali, pô, já sei. Tá, é igual a novela da Globo. Primeiro dia você já sabe qual que é o final. É verdade. Então, realmente, assim, satura, tem dia que enche o saco que você quer mudar mesmo, né? Eu ia falar mesmo como você falou, vou complementar, Colin Hoover. Eu li acho que 2 ou 3 livros dela e nenhum era igual ao outro. Eu peguei um drama que era Assim que Acaba. É assim que Enfim, acaba. Uhum. eu peguei esse e peguei depois o Verity. Então, tipo assim, nada a O ver. Verity É o eu já primeiro li suspense também. dela. Isso, é um suspense. Os outros, todos eles. O interessante da Colleen Hoover, ela trata em cada livro um Um assunto assunto diferente. diferente. Então, tem um que ela falou de depressão, o É Assim que Acaba, se eu não me engano, é sobre abuso psicológico dentro de um relacionamento? Ou eu tô enganada? Não, eu acho que não foi esse que eu li. Agora eu não me lembro o nome dele. Eu li As Mil Partes do Meu Coração, li Uhum. Verity Que é e li mais depressão. um que é sobre aqueles dois que se encontram no corredor do noivo da menina, e daí o cara. Tá, tá. Eu sei qual é. É um dos Mas mais eu novos esqueci o aqui. nome. Mas enfim, eu li Uhum, esses eu três sei qual livros é. dela. E é um diferente do outro, né? Cada um vai tratar sobre um É, assunto diferente. Todos eles eu fiquei muito vidrada na história. Mas tem atores, como você é. falou, como a Lucy Foley, por exemplo, eu vou citar, né? Porque eu li A Última Festa no ano passado e nesse ano eu li A Lista de Convidados, assim que lançou. E tava ali, era o mesmo livro, só mudava os personagens e o Só cenário. mudar. Mas mesmo assim é muito bom, Uhum, porque eu adorei. Mas realmente tá ali. Mas, Amanda, vamos uhum. falar um pouquinho sobre a tua trajetória de leitora? Eu vi que Vamos. você falou que o seu pai é professor de literatura, então acho que a leitura está presente há bastante tempo na sua vida, né? Bastante. Eu sempre lidei com livros em casa, mas eu não gostava de ler, não, tá? Eu fui uma criança assim que eu acho que eu fui meio Rebelde. decepcionante, porque o meu pai é professor de literatura e a minha mãe é psicóloga, formada em direito. E então você imagina que os dois liam muito em casa, né? Sim. Mas eu não me descia muito. O primeiro livro que eu li na vida foi Meu Pé de Laranja Lima. Tristíssimo, né? Tristíssimo. Não sei se você já leu, se conhece a história, mas Eu já enfim. li, mas eu não me lembro da história. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho. Faz muito tempo. Eu também, para te falar, eu me lembro que eu fiquei muito triste, mas eu não me lembro os detalhes da história. E aí eu fui deixando meio de lado.
Aí eu me lembro que eu ia viajar com a minha mãe para uma cidade vizinha lá. A gente morava no Paraná, então a gente viajava para Maringá, que é uma cidade grande, perto lá de onde eu sou. E toda semana a gente ia, porque ela ia para o médico e fazia esse acompanhamento. E aí, numa das idas, ela sempre me deixava na livraria enquanto ela ia na consulta e fica aqui, vai ficar aqui na livraria. E aí eu falei, mãe, compra Harry Potter para mim. A vendedora falou, ó, isso aqui tá vendendo e tal. Eu nem conhecia a história. E aí ela pegou e comprou os 3 primeiros, nunca esqueço. E eu li o terceiro livro do Harry Potter primeiro. Ah, O igual a minha, eu li Prisioneiro o de segundo. Azkaban. Eu li errado, porque lendo, mas qual que é o primeiro? Não sei, peguei e li o terceiro. Mas eu amei, gente, eu amei aquilo. Foi assim, mind-blowing pra mim, sabe? E aí eu não parava de ler aqueles 3 livros, porque ainda não tinha lançado o quarto. Aí minha mãe falou, cara, vamos comprar outra coisa, porque não vai ficar só lendo isso, né? O meu pai queria morrer. Professor de literatura, de ensino médio. Não, vai ler Machado de Assis, Amanda. Não, não quero. Eu queria ler Harry Potter. E aí ele ficou anos louco com isso, sabe? Só que o que acontece? Aquilo ali foi me abrindo a porta do Abriu mundo da outros leitura de gêneros. outra forma, que trouxe a leitura forte para minha vida, sabe? E aí com aquilo ali, hoje em dia meu pai fala, ele fala assim, cara, foi o que te salvou na vida de leitora, sabe? Semana passada eu tenho uma irmãzinha meu pai se casou novamente, tenho uma irmãzinha de 12 anos, ele me mandou uma foto, olha o que a Ana Lívia comprou. E aí era o box do Harry Potter. Anos atrás ele nunca teria feito isso, mas como ele viu que deu certo, né, ele comprou Sim, para ela. E foi aí, eu entrei por aí nesse mundo e nunca mais deixei, sabe? acho que E a eu nossa leio de época tudo, é não isso tem, mesmo. né? Crepúsculo, eu li tudo, eu adoro, eu vejo filme, não tenho preconceito, eu só vou. Eu reli Crepúsculo no ano passado e li só para ler O Sol da Meia-Noite para fazer a comparação entre os dois livros. Assim, Sol da Meia-Noite é infinitamente melhor que Crepúsculo, tá? Muito Ah, bom. é? Aham. Não, esse eu não li, então vou até botar na minha lista. É sim, mas tem que preparar para um livro de 800 páginas. Mas é muito, muito bom. É assim, é a mesma história, tudo igual, só porque tem o Edward falando. E o Edward, ele fala Uhum, com ele mesmo muito. Então, infinitos pensamentos do Edward sobre a cena que a Bella relata em 3 páginas. Mas, assim, uhum. é maravilhoso. E Harry Potter, eu acho que foi o start da nossa geração para ser leitor, né? Eu lembro que eu também comecei a Foi. ler com Harry Potter, depois eu li algumas coisas antes porque eu ia na biblioteca da escola e tal, mas foi Harry Potter mesmo que me despertou. E aí depois eu descobri os livros da Meg Cabot, então Uhum. descobri comédia romântica e aí que eu deslanchei. Aí depois, quando eu tava um pouquinho mais velha, isso eu devia ter 11, 12 anos, daí eu comecei a ler O Caçador de Pipas, outros livros de outras coisas, né? A Menina que Roubava Livros também, que foi me despertando. E aí depois só foi. Eu demoro, e isso acontece até hoje, eu demoro a amadurecer para leitura, tá? Então, o que acontece? Eu fui pro Harry Potter, aí o próximo livro que eu li foi O Diário da Princesa. Aham, Aí também, igual. fiquei vidrada naquilo, né? Mesma coisa, foi indo. Aí eu li um que era, não tinha um que era melancia? Da Mary Kiss. Aham. Isso, li melancia. E daí fui para Marley e eu, essas coisas assim. E eu me lembro que o Caçador de Pipas eu abandonei na página 50. Até então eu nunca tinha abandonado um livro, foi o primeiro, foi tão traumático para mim porque eu não queria mais ler aquilo, eu não estava me fazendo bem, não gostava, sei lá. E aí eu larguei, na época eu vi uma entrevista se eu não me engano, do Altran Dourado, alguma coisa assim, que ele dizia assim, ó, ninguém tem que ler mais de 20 livros de um livro que não está gostando, porque tem muitas É verdade. histórias para conhecer. E eu falei assim, chegou minha hora, não quero mais ler isso aqui. Hoje em dia pode ser que se eu pegar para ler, eu vou adorar,
mas na época eu não estava pronta para essa história, sabe? Mesma coisa aconteceu, igual eu falei com o Grande Sertão Veredas, fiquei anos querendo ler aquele livro, mas não me descia. Ano passado eu peguei e deslanchou. Então eu demoro a amadurecer coisas que muita gente já está lendo, já foi, adorou, amou, para mim não foi, mas pode ser que daqui a pouco vai, sabe? Então eu tive esse problema na minha adolescência de encontrar histórias que eu realmente gostava e que me envolviam. Eu acho que esse negócio de estar preparado para o livro é muito real, porque tem livros que realmente você não tem a bagagem ainda necessária para ler, né? Então É. vai ter que ser depois. E isso acontece com vários livros para mim. Hoje tu ainda abandona livro, então para ti não é um problema. Não, o meu problema foi o Caçador de Pipas, acho que foi o meu primeiro. Depois que eu descobri que a gente pode abandonar livro, porque eu me sentia culpada, sabe? E ao longo dos anos, a minha trajetória de leitora tem se transformado muito com preconceitos que eu tinha. Então, meu Deus, não posso abandonar livro, eu tenho que ler tudo. Não preciso, sabe? Eu posso partir para o próximo. Então, até hoje eu abandono o livro, sim, não tenho vergonha. Eu não me sinto na obrigação de gostar de algum autor só porque ele Só é que todo mundo famoso gosta. ou porque ele é um clássico. Ai, meu Deus, ele é um clássico, né? Então eu não me sinto na obrigação. Geralmente eu gosto dos clássicos. Então, Gabriel Garcia Marques acho que é o autor preferido na minha vida. Sim. Mas tem muita gente que não gosta e tá tudo bem, eu entendo. Então, eu não fico nessa obrigação de, meu Deus, por que Gabriel Garcia Marques eu tenho que gostar, sabe? Não, mas então eu tenho. Agora eu não estou me lembrando de nenhum assim de cabeça que, não gosto desse autor, não pego para ler. Mas não me sinto na obrigação. Se eu não estou gostando, eu paro e pronto. Tem uma coisa também que me incomoda muito na comunidade literária, às vezes, é porque não pode riscar livro, não pode abandonar livro, tem que ler os livros na hype, e se não gostou dos livros que os influenciadores famosos gostaram, é porque tu leu errado. Mas Exatamente. cada livro é diferente para cada pessoa. Eu não, outra coisa que eu não tenho, tá? Risco o livro, dobro a orelha do livro. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um livro novo, eu abro ele assim no meio para já dobrar a lombada ali dele, esqueci o nome agora. É Que é para lombada. poder dobrar, para poder virar, pra mexer, manusear. A minha experiência com aquele livro normalmente vai ser uma vez só. É muito difícil eu reler livro. Eu tenho muito livro para ler ainda, né? Então eu não vou ficar relendo. Mas, cara, aproveita aquilo ali, pega na mão, abraça, sabe? É teu. Não, o autor não vai sair lá do túmulo, ou o que está vivo não vai vir aqui e falar que é meu livro, não, sabe? É Aproveita a tua verdade. experiência como ela tem que ser, né? Eu tava lendo a última carta de amor e tem várias. Que é da Jojo Moyes, relendo, na verdade. E ele tem várias partes que são cartas. E um desses trechos me chamou muita atenção é que quando o autor escreve, depois que ele escreve, aquele texto já não passa mais a ser mais dele, mas sim de quem está lendo, né? Porque cada um vai ter a sua interpretação. E a mesma coisa com o livro físico, né? O livro ele pertence a duas pessoas, né? Ele pertence ao autor e ele pertence ao leitor, porque o autor só existe se o leitor existir, né? Então, Sim, cada experiência de cada leitor vai ser única, aquela história vai significar uma coisa única para ele, né? Pode significar uma coisa para mim, outra para você, mas realmente assim, o autor não existiria se não fosse essa conexão, né? Eu concordo com isso. e uma coisa, livro físico ou livro digital? Físico. Ó, não sei se você vai conseguir ver ali minha estante, eu não consigo. Eu tenho o leitor digital, o meu é o Leve, da Saraiva. Aham. Eu ainda não tinha me entregado para o Kindle, mas agora eu decidi. Vou comprar um Kindle para o mês que vem, porque para mim não está mais rendendo a experiência ali, não consigo. Mas a O Kindle minha é ideia é maravilhoso. porque eu quero assinar o Kindle, aquele mensal, né? O Unlimited.
para ter acesso a coisas que às vezes são mais baratas em e-book. Agora, semana passada, teve o Dia Mundial do Livro. A Teve Amazon vários de lançou um graça. monte de e-book gratuito e eu perdi aquilo. Então, Nossa, não vou mais eu baixei perder. um monte. No ano passado, acho que foi em março, em abril, logo que a gente começou assim a estar em isolamento. É, a Amazon e as livrarias, as editoras, na verdade, lançaram vários livros gratuitos. Eu baixei um monte. Tem livro que eu não li ainda, tá lá me esperando, mas acho que eu baixei pelo menos uns 20 livros no ano passado. E agora, no Dia Mundial do Livro, também baixei mais uns 4. Então, Uhum. a experiência do Kindle para mim é muito boa. Até porque eu estou tentando, mas eu não consigo, diminuir um pouco de livro físico por causa do espaço, né? Acaba que eu não Uhum. tenho mais espaço para guardar os meus livros. E então o Kindle vem para me ajudar, mas eu não Ajuda, né? consigo. Eu ainda tenho, assim, me dá uma agonia eu saber, eu não sei. Eu quero às vezes pegar e tá ali na minha mão e sabe, eu tenho esse preconceito assim um pouco, então eu tenho um probleminha com e-book. Mas eu quero melhorar. E agora, ainda mais agora com a coluna, não vai ter condição de eu. Imagina quantos livros aí por mês, né? Esse mês eu li 5 livros. Esse mês que vem, se for nessa vibe aí, até o fim do ano, 100 livros, sei lá. No ano passado Não, eu li não vai caber 60 mesmo. livros. E onde que eu ia enfiar 60 livros? Não tem Exatamente, onde. exatamente. E Aqui já tá saindo. Eu tenho essas 2 estantes aqui, lá no meu quarto também tem mais uma, e não tem mais onde botar também. eu já fiz nas minhas mudanças vários. Me livrei, não, mas eu tirei alguns livros da estante, passei para frente, porque realmente não tinha mais espaço. Então eu tive que me desapegar de alguns livros, mas dá uma dorzinha no coração. Para mim ainda é difícil, eu não consigo me desapegar. Tá tudo aqui. Eu empresto, se eu sei que a pessoa vai devolver, senão também fica aqui, sabe? Mas eu ainda tenho essa. Vou separar alguns para ir, porque já tem. Hoje em dia eu já sei que existem livros aqui que eu nunca vou ler. Sim. Antigamente eu ainda tinha a audácia de achar que eu poderia ler tudo, mas não tem condição, né? Então já entendo a minha limitação. E aí agora eu ainda assinei uma caixinha de assinatura que eu tô tentando cancelar, mas o meu coração não deixa, porque todo mês é uma história muito boa que vem para eu ler. E fora que também é uma forma que eu tenho de encontrar outros gêneros que talvez eu não iria ler, né? Uhum. A caixinha eu não assino, também é uma limitação que eu tenho, porque eu fico muito nervosa de não saber o que vai vir. Eu não gosto da surpresa, sabe? Então esse negócio não ia funcionar muito comigo. O que eu tenho feito para me obrigar a, a mudar um pouco, né, a buscar outros rumos, é participar realmente de leituras coletivas, de clubes. Então, quero participar do teu, até depois vou te chamar para a gente participar. Eu estou participando do clube do Bookster, sabe, do Pedro Pacífico. Não É conheço. muito legal, te recomendo demais, assim, ver Vou o até canal anotar. dele. E ele, depois eu vou te passar certinho, é Bookster. E aí ele tá fazendo um clube que eu me obriguei a entrar nesse clube, porque ele é Bookster pelo mundo. E aí, a leitura do mês, a ideia é que você vai viajar ao mundo através da leitura. Ai, Então, a perfeito. cada mês ele pega um autor de um país diferente e nós vamos ler esse autor de tal país. Então, mês passado foi Cuba, que daí foi o livro Cachorro Velho. Esse mês é Turquia, mês que vem é Ruanda. Então ele pega um autor de lá, a gente lê e tem a live para discussão e tal. Então é muito legal. Me obriguei a fazer porque eu achei uma proposta diferente. Quando que eu ia ler um livro da Turquia, sabe? Orhan Pamuk, então gostei assim dessa proposta, está sendo um desafio assim para mim, sabe? Mas a caixinha ainda me trava. Eu prefiro participar de 10 clubes do livro do que pegar uma caixinha. A caixinha que eu escolhi foi a Intrínsecos, então vem, na verdade,
é porque vem os livros, eles mais bonitinhos, e aí fica uma coleção legal. Porque aí, se eu quisesse esperar, eu Uhum, podia comprar depois, né? Mas, uhum, para mim, como produtora de conteúdo, foi interessante, porque os livros vêm 45 dias antes de eles serem lançados comercialmente. Então, eu tenho um tempo para ler o lançamento e publicar ele logo que ele for lançado. uhum, Então, como uhum. produtora de conteúdo, para mim é interessante, fora que eles ficam lindos na estante. E mas assim, eu descobri livros que normalmente eu não iria ler, né? Eu li um livro sobre o Japão, por exemplo, e sobre toda a imigração da Coreia para o Japão. Nunca que eu iria Uhum. pegar esse livro para ler se não viesse na É. caixinha. Então, e se tornou um dos meus livros favoritos da vida, que eu indico para todo mundo. Né? É um livro que fala sobre família, sobre imigrantes e sobre preconceito por você ser um imigrante num país como o Japão. Então, tem um outro lado. Um lado diferente do Japão que eu só conhecia pelos animes e etc, sabe? Então, nossa, foi um Uhum. dos meus livros favoritos. Se eu não tivesse pego na caixinha, eu nunca teria lido. Nunca ia pegar para ler, né? Eu sou assim também. Esses clubes, essas coisas estão me trazendo novidades que provavelmente eu nunca conheceria. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso, na verdade, é o poder da leitura, né? Não é você ler um livro que está todo mundo lendo, ou você ler. É você descobrir mundos novos que Aham, provavelmente você não teria como descobrir, né? Quando que você vai viajar para o Japão? Pode ser que aconteça, mas a possibilidade é mínima, né? Então você vai sim. conhecer outros mundos através da leitura. Herdeiras do Mar também foi outro livro que foi um dos favoritos do ano passado. E ele me falou sobre uma comunidade de mulheres que são pescadoras e sobre como que elas sofreram durante a ocupação do Japão na Coreia. Então, essas duas leituras meio que se interligaram, porque elas se passam mais ou menos em períodos históricos parecidos. Uhum. E eu nunca ia saber que essas mulheres existiam, talvez se eu não fosse para a Coreia do Sul em algum momento na minha vida. Mas realmente ela me traz oportunidades de conhecer outras culturas sem precisar ir viajar, né? Uhum, e eu acho que, além disso, você também pode conhecer períodos históricos sem ter que estudar a história, né? Aconteceu comigo recente, o meu noivo, ele é aficionado por Segunda Guerra Mundial. Aham, Tudo da Segunda Guerra, filme, documentário, direto ele fala, vamos ver filme, mas eu quero ver de guerra. Tem uma das prateleiras ali, é só livro assim. E para mim, eu não sou muito fã, não gosto muito. Então, direto ele quer conversar sobre alguma coisa e eu não sei falar sobre aquilo, né, porque eu não conheço. E aí eu fui ler Costureira de Dachau. Não sei se você já leu, já não. teve contato. Mas justamente se passa na Segunda Guerra, uma prisioneira de guerra, enfim. Eu amei aquilo ali, e dentro daquele livro eu conheci coisas sobre a Segunda Guerra que me possibilitam hoje conversar um pouco mais, sabe, sobre o assunto. Então, são recortes, né, claro, de uma coisa muito maior do que aquele livro, foi, por exemplo, a Segunda Guerra, mas que me fez conhecer uma coisa que eu nunca ia parar para ler sobre aquilo ali especificamente, sabe? Então isso é Sim, muito é bacana, né? isso mesmo. E participar dos clubes de leitura coletiva também eu nunca tinha participado até eu ter o meu próprio. E uma coisa muito legal é que você consegue perceber as diferenças, os pontos que aquele livro que para ti te marcaram de alguma forma, como que para outra pessoa foi, sabe? E às vezes é muito diferente. E ela vê alguma coisa que você não tinha visto. Isso acontece muito, que você falou lá no começo, você me perguntou assim, como que é o teu processo de pesquisa? E eu falo que eu gosto de ler o livro para depois pesquisar sobre ele, para escrever as minhas resenhas ou meus textos. E, cara, como é uma loucura o processo de pesquisa depois, porque as pessoas, eu começo a ler, eu falo, meu Deus, eu não tinha nem percebido isso. Durante a minha leitura eu não me dei conta, sabe? Aham. E outras pessoas se dão conta disso, né?
Então, é muito interessante você ter esse acesso à visão de outras pessoas sobre o mesmo livro. Essa ideia de conversar, de bater papo, de clube do livro, de você pesquisar a resenha que outras pessoas fizeram, porque às vezes são totalmente diferentes da que você fez, sabe? É É verdade. uma loucura, né? Cada livro toca uma pessoa de uma forma diferente. Uhum, bem isso. Mas é muito legal, né? Eu adoro. Eu também, nossa. Eu criei o meu canal para começar falando de livros. Hoje falo de outras coisas, porque, enfim, né? Mas nunca vou deixar de falar de livros porque é algo que eu amo muito. Cada um tem seu hobby, né? Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que. A gente gosta de ler, não adianta. Quando você é leitor, eu acho que você é leitor para a vida toda. Você pode até parar por alguns não é momentos, mas alguns períodos da vida, né? É Sim. normal eu passar 2 meses, era normal eu passar 2 meses sem pegar num livro. Agora não vai mais ser porque eu tenho esse compromisso de produzir conteúdo a partir disso. Mas eu sempre voltava para a leitura. Em algum momento Aham. eu voltava para ela, sabe? Seja porque eu vi um vídeo e eu vi que o hype tá alto e me chamou a atenção, seja porque eu senti que era o momento de eu ler sobre isso, sei lá, alguma coisa a leitura sempre volta. É um hobby que acho que vai com a gente aí até o fim. E para mim, acho que com essa quarentena, com essa questão de. É do vírus mesmo, dessa pandemia, acho que foi uma válvula de escape maravilhosa, né? Poder É, ingressar num mundo que talvez esteja um pouco mais normal e acho que por isso que ano passado eu comecei a ler muito mais do que eu costumava ler. na verdade, para mim foi um pouco o contrário, porque a gente trabalhou demais nessa tempo de Eu pandemia, estava né? fora, né? É, Então, a gente trabalhou muito, foi muito cansativo, muito exaustivo. Nos primeiros meses a gente nem, eu vou falar por mim, né? Eu nem conseguia entender o que estava acontecendo, porque a gente virava e virava e virava. Então, realmente, ano passado foi um ano de pouca leitura para mim, sabe? Eu não uhum, tinha. A hora que eu tinha um tempo livre, eu queria só deitar. e Eu joguei muito dormir. videogame. Eu joguei muito videogame, porque era eu botava aquele fone aqui, eu vou jogar videogame. E ninguém fala mais comigo sobre pandemia, sobre vírus, que eu vou só jogar videogame, sabe? Então, para mim foi atípico nesse sentido. Enquanto outras pessoas Sim. recorreram à leitura, para mim não foi muito bacana, não. Aham. Mas agora eu sinto que eu tô retomando, eu retomei muito bem esse ano, voltou assim, sabe? Eu, ano passado, eu me desliguei de todas as notícias possíveis, assim. Eu me informava só do que era essencial, né? Já que eu não estava Uhum. trabalhando com isso, então vou me desligar porque não preciso. Então, Tá aí eu certo. recorri à leitura para poder passar o tempo mais, porque assim, a gente não tá mais indo em lugar nenhum, então por isso que o meu Uhum. tempo lendo aumentou bastante. E uma coisa que eu sinto muita falta como leitora é ir na livraria, assim, ir lá e escolher o livro e tal. Escolher. É, é muito, muito Isso diferente, né? é, faz diferença você fazer uma compra online, você ir Online. lá, né, pegar na mão, entender aquilo ali. Às vezes uma coisa que você viu pessoalmente te chama atenção. Eu compro o livro pela capa. Tem vezes que eu olho essa capa, me dá uma vontade de ler assim. É até um dos livros que foi a última vez que eu fiz isso, que eu comprei pela capa e me arrependi, foi aquele autor do Bird Box, da Caixa de Pássaro, Josh Malerman. Mallory, aham. É esse aí. Só que foi o livro A Casa no Fundo do Lago, uma coisa assim. Esse Horrível, livro horrível. É minúsculo, mas é horrível. Eu não consegui foi a terminar de última ler. vez que eu comprei um livro pela capa, porque eu achei péssimo de todas as formas, sabe? Mas foi algo que aconteceu. Eu fui lá na livraria, peguei na mão, eu falei, cara, parece bacana, vou levar. E não deu muito certo. Uma coisa que me dá muita falta também é porque em todos os meus passeios eu ia em livrarias. Então eu sempre estava conhecendo livraria nova. E agora, cara, não vou mais em livraria nova. O Não que, que eu vai faço da mais. minha vida de leitora? Porque
Eu folheava os livros antes de comprar, eu realmente sentia o cheiro do livro e muita, Uhum. muita falta. São hábitos de leitores, né? Cada um tem a sua mania. Aham, tem. Mas se tudo der certo, em breve a gente vai poder fazer de novo, né? Com a graça de Deus, não Vai. vai ser tanta livraria que vai fechar, apesar de que está sendo um momento muito difícil para as livrarias, né? É muita discussão, é a Amazon quebrando as livrarias, é taxação de livro no Brasil, enfim. Mas É esperamos complicado. aí que eles consigam, né, se manter no mercado. Aqui na minha cidade eu não estou indo na livraria, mas quando eu quero comprar um livro assim para ontem, eu peço o delivery do livro, assim, porque daí eles me entregam no meu serviço e aí eu já consigo, pelo menos, ajudar de alguma forma a livraria daqui, né? Uhum. Eu tenho tentado também fazer compras aqui na cidade, acho que é a nossa forminha de ajudar, né? De algum jeito Sim. a gente tenta. Mas, Amanda, muito, 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 muito obrigada por participar com a gente aqui, né, para conversar um pouco sobre produção de conteúdo para a internet, principalmente voltado para a literatura. É um assunto que eu amo e sempre que quiser falar de livros, está convidada a voltar para a gente discutir mais coisas, porque sempre tem coisas para falar sobre livros. Eu aceito, agradeço o seu convite. Quando você me chamou, eu fiquei super feliz. Eu adoro falar sobre livro. Eu ficaria aqui até hoje à noite para a gente conversar. Então, sempre que tiver aí vamos falar de alguma coisa, me chama. Porque é tanto assunto que a gente até esquece, né? Alguma coisa ou outra, mas obrigada. Espero que a gente possa conversar muito ainda. Eu quero participar do teu clube do livro. Depois você me passa aí os Eu dados vou que eu te vou passar o link participar. lá do Telegram para você entrar. É muito, muito legal. Eu adoro, né? Eu Tá. adoro conversar. A gente vai ler a última festa agora. Suspense. A gente estava vindo de vários terrorzinhos, mas um terror. A gente estava vindo de vários romances e agora a gente vai ler um suspense. E eu espero que muito em Beleza. breve, depois das nossas vacinas, a gente possa tomar um café e discutir sobre livros de forma presencial também, né? Vamos, Mas com certeza. muito, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui, nos assistiu. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir este vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Lembrando que este conteúdo também está disponível nas plataformas de podcast. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e tchau!